Eu nunca vi o Eduardo Bolsonaro tão apavorado e com tanto medo de ser preso como ele tá agora. Eu acho que o Eduardo ele tá com mais medo de ser preso do que ele tem de trabalhar, porque olha, bota uma CLT na frente do Eduardo Bolsonaro que ele treme as pernas, porque ele tá sendo investigado pela Polícia Federal por propagar desinformação a respeito do Rio Grande do Sul. E aí ele foi rastejando junto com outros bolsonaristas para terem uma reunião com o Ricardo Lewandowski, implorar para não ser preso. Essa é a verdade, porque ele está sendo pressionado por aliados a mostrar serviço a respeito do Rio Grande do Sul. Então ele vai viajar para o sul do país, possivelmente para produzir mais desinformação. E ele tá se borrando de medo da Polícia Federal o pegar. Mas o que você acha que o Eduardo Bolsonaro tem mais medo? Da prisão ou de trabalhar? Ele tá com medo de ser preso? Você tem gostado da atuação do governo Lula no Rio Grande do Sul? Se você concorda comigo que o Eduardo tá apavorado, deixa o like e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele tá com esse medo todo, rastejando para perto do Ricardo Lewandowski, apavorado com a prisão, porque ele está sendo investigado junto com outros bolsonaristas, incluindo políticos, parlamentares, pela desinformação e propagação de notícia falsa. Porque eles não têm como atacar o governo Lula. Porque o governo Lula tem tido um comportamento durante o desastre do Rio Grande do Sul muito diferente do que Bolsonaro fez nas enchentes na Bahia e durante a crise sanitária. Não vamos esquecer disso. Nós temos sempre que comparar e lembrar o que Bolsonaro fez. Então, como eles não podem ficar batendo o tripé, como eles não podem ficar criticando o governo Lula, o que o Eduardo Bolsonaro e os outros bolsonaristas começaram a fazer? Propagar desinformação para desmobilizar a ajuda humanitária. Foi isso que aconteceu. E aí, a Polícia Federal foi acionada e eles começaram a ser investigados. O O Globo fez um levantamento mostrando vários parlamentares bolsonaristas que propagaram notícia falsa, incluindo o governador do estado, o Jorginho Melo. Então a Polícia Federal vai avaliar se tudo isso que está sendo propagado é apenas uma opinião ou se é desinformação. Porque quando alguém vai e fala que o exército não está fazendo nada para a população do Rio Grande do Sul, isso pode ser uma opinião. Ora, eu acho que o exército não está fazendo nada porque o que o exército está fazendo é insuficiente. Ótimo. Mas e se isso for uma desinformação? Para falar que não está tendo atuação do governo federal. Então é importante ele ser investigado. Só que ele está com tanto medo que ele, a Caroline Gittoni, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e aquele Paulo Bilinski, né, que tem orgulho do avô, né, do tio, sei lá das quantas, do familiar que trabalhou no exército do tio Adolfo alemão do bigode, que na verdade ele é austríaco, né? Então ele tem orgulho do passado dele, bigodudo. Ele que teve lá um lance esquisito com a esposa, a namorada, ela atirou primeiro, não sei se foi um lance meio Han Solo e Greedo, né? Não sei quem atirou primeiro, enfim, uma coisa estranha. Ele esteve junto com o Eduardo Bolsonaro, com a Caroline Gittoni, numa conversa com o Ricardo Lewandowski, o Leva, o ministro da Justiça. O Eduardo foi lá, saiu, fez um textão nas redes sociais, disse que teve uma conversa, uma reunião proveitosa com o Ricardo Lewandowski e ele está convicto que a investigação da Polícia Federal contra ele, Eduardo Bolsonaro, não foi movida pelo Ministério da Justiça, mas sim pela SECOM do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta que disse que o Eduardo Bolsonaro, não o Eduardo Bolsonaro especificamente, mas aqueles que estão sendo investigados pela desinformação no Rio Grande do Sul são traidores da pátria. E o Eduardo Bolsonaro, não, ele comparou o seguinte, falou que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um estado de guerra. E aqueles que estão propagando notícia falsa são traidores da pátria. E aí o Eduardo Bolsonaro fez um dramalhão todo, dizendo que o Paulo Pimenta o está ameaçando. Porque se nós estamos num estado de guerra e ele, Eduardo, é um traidor da pátria, traidores da pátria em situações de guerra precisam ser executados. Então Paulo Pimenta estaria ameaçando ele, Eduardo, de morte. E tudo o que acontecer de ruim na vida dele a partir de agora é culpa do Paulo Pimenta. Ainda bem que a partir de agora, né? Porque ele ter sido trocado por um cubano foi antes. Então ele falaria que o chifre que ele levou do cubano, por ele ter um negocinho diminuto, seria a culpa do Paulo Pimenta. Porque sim, aconteceu isso. A ex-namorada falou, troquei ele por um cubano, porque o Eduardo Bolsonaro tem um bananinha ali no meio da perna. Complicado, não é complicado. Uma vitimização danada do Eduardo Bolsonaro, que quer ser machão, quer ter um cabo e o soldado, mas quando a Polícia Federal chega perto dele, e ele olha o tamanho do cacetete do policial federal,
e ele lembra que ele é um nada diminuto, claro que ele se apavora. Se apavorou muito. E ele vai viajar para o Rio Grande do Sul. Vai viajar para o Sul. Falou que vai lá para mostrar o que está ocorrendo de verdade no Rio Grande do Sul. Ou seja, vai produzir mais notícia falsa, vai produzir desinformação, vai produzir fake news a respeito do governo. Por isso que eu acredito que ele também foi lá falar com o Ricardo Lewandowski justamente para tentar já ajeitar mais ou menos a situação. Porque ele vai produzir mais notícia falsa, tá rolando uma investigação contra ele, ele teme sofrer punições, porque ele também está sendo investigado em outros inquéritos, no inquérito das milícias digitais, e o que está acontecendo agora é exatamente a mesma coisa a respeito do inquérito das milícias digitais. Você tem um alvo, você tem uma notícia falsa e algo sendo propagado em larga escala de modo sistemático. É a mesma coisa. Notícias falsas que desmobilizam a ajuda humanitária, porque o objetivo deles é esse, né? É desmobilizar a ajuda humanitária e atrapalhar o trabalho do governo. Com medo dessa investigação, ele foi lá falar com o Ricardo Lewandowski para se proteger. Porque ele tá pressionado, essa é a verdade. Ele ficou apontando o dedo na cara do governo Lula, ficou falando do Lula isso, Lula aquilo, enquanto fazia mochilão com um recurso público para os Estados Unidos passar vergonha, junto com aquele Paulo Figueiredo, que o avô preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do pobre, né, ao cheiro do povo. E eu acho que ele preferia também o cheiro do cavalo do que o cheiro do neto, porque aquele Paulo Figueiredo, eu não sei se ele tem um cheiro muito agradável. Talvez tenha, talvez não tenha, fica aí a dúvida. Sei lá. Mas ele começou a ser pressionado. Pelo assim, pô, você vai lá para os Estados Unidos, fica criticando o governo Lula e não vai pro Sul? A sua esposa é gaúcha, você não vai pro Sul? Vai lá. Aí ele apareceu fazendo um vídeo patético junto com a esposa, né? Porque quando eles viajaram pro Havaí, eles conhecem muito bem o supermercado. Porque quando eles vão pro Havaí, eles ficam comendo comidinha de $2. Aí eu vou lá no supermercadozinho, a esposa dela falou, né? Aí eu vou lá, a Bolsonaro, aí eu vou lá e fico comendo comida de $2. Nós estamos no Havaí, uma viagem caríssima, mas a gente é povinho aqui, a gente é povo. Ah, faça-me um favor. Aí eu vou passar uma lista de produtos pra vocês, que são produtos do Rio Grande do Sul, tá bom? Gente ridícula. Heloísa Bolsonaro é o nome dela. Coisa mais ridícula. Aí eu como muito supermercado, tava lá o Eduardo Bolsonaro. Não vai no supermercado cubano, hein, Eduardo? Cuidado com os cubanos, hein, Eduardo? Porque vai depois que essa lei também te mete um chifre, como a outra acabou falando, insinuando que trocou você por um cubano. Não sei se foi antes ou foi depois, mas conhecendo o histórico da família, principalmente do Bolsonaro, vai saber se isso também aconteceu. O que o Eduardo tá fazendo também é produzindo imagens para ter como álibi. Porque essas imagens que ele vai produzir, ele pode usar para poder ali se proteger, se defender das acusações de propagação de notícia falsa que ele está fazendo. Tá? O Eduardo que... Eu não sei porque essa preocupação dele é muito interessante, né? Porque o Eduardo, ele sempre negou o aquecimento global, sempre negou mudança climática. Na época que o papai era presidente, estava andando de jet ski e o Eduardo não falou nada. Na época da pandemia, eles não falavam nada. E agora eles estão preocupados? Olha só como o governo Lula muda, traz consciência. Até para um possível semi-analfabeto como o Eduardo Bolsonaro, né? Porque eu gostaria muito que houvesse um teste de alfabetização com o Eduardo Bolsonaro. Porque a quantidade de burrice que ele faz e de complicações para o próprio pai é um negócio impressionante. Protocolar denúncia contra Alexandre de Moraes. É um tolo o Eduardo Bolsonaro, é um tolo. Enfim, muito interessante essa situação do Eduardo Bolsonaro, que foi lá rastejar apoio para pro Ricardo Lewandowski. E o pior de tudo é que agora ele fica perseguindo o Paulo Pimenta, né, que é outro tosco. Complicado, complicado.